Pronto, pessoal. A notícia que todos nós esperávamos, né? Infracommerce atinge receita líquida de 1 bilhão em 2023, uma alta de cerca de 20%. Só que no quarto trimestre, a empresa marcou 268 milhões no crescimento, totalizando aqui 2,6%. Seria bom essa notícia se hoje o mercado não abrisse corrigindo com uma forte queda de aproximadamente 15, 16%. Até mesmo na data de ontem, ela chegou a subir cerca de 4, 4,5%, atingindo uma cotação de R$ 1,20, e hoje ela já devolveu muito mais do que ganhou, atingindo basicamente uma mínima aqui dos últimos, vamos colocar assim, né, dos últimos 3 anos, pelo menos. Não, porque aqui em aproximadamente maio, né, de 2023, ela chegou a atingir cerca de 95, 98 centavos. Fato é que, ainda assim, grande parte dos analistas, na verdade, deixa eu corrigir, não grande parte, pelo menos 4 analistas aqui, dão recomendação de compra para ela, né, colocando um preço-alvo médio de R$ 2,50. Lembrando que até o volume de negociação dela está alto, os dados aqui de finança, né, sobretudo o preço sobre lucro e também preço sobre valor patrimonial, coloca como um ponto interessante. Só que aqui entra uma tese que eu discordo um pouco. Esses analistas estão colocando um valor de aproximadamente 2,50, preço-alvo, o que representaria uma alta de 145% moderada, porque se eu parar o mouse aqui, olha, tem até alguns falando que o preço pode chegar até R$ 3, não que a gente esteja torcendo contra, obviamente. Talvez até alguns de vocês aí tenham esta ação, né, em carteira como uma perspectiva de turnaround ou crescimento, e a gente vai falar um pouco mais disso aqui na apresentação. Mas fato é que eles estão colocando aqui um número que, no meu interpretar, está realmente exagerado para o curto prazo, de 200% de alta. Mesmo assim, eles colocam aqui, né, que podem chegar a R$ 3,00, 194%, uma média ponderada de R$ 2,50, 145%, e os mais pessimistas a R$ 1,80, sendo 76%. Eu entendo que, como a Infracommerce está passando por um período longo aqui, em que a ação está muito próximo do R$ 1,00, né, aqui logo pode acontecer o mesmo que a Aeres, né, a Aeres Energia, né, ter que passar aqui por um agrupamento, né? Por quê? Porque a ação, quando entra em R$ 1,00, como o mercado negocia no mínimo 1 centavo, né, 1 centavo representa 1% numa ação de R$ 1,00. Então ela precisa fazer o agrupamento, por exemplo, 1 para 10, para isso daqui virar R$ 10 e o 1 centavo de negociação seja apenas 0,1%, diminuindo bastante a volatilidade. O problema de ações penny stock, né, que vem lá desde o termo inglês, né, que representaria ali ações até US$ 1, né, faz com que ele tenha muita volatilidade. Por isso que o agrupamento é importante. Porém, tem outros dados, né? O agrupamento faz com que a força, né, de queda seja ainda maior. Por quê? Porque se eu tenho aqui 1 centavo numa ação de R$ 1,00 e agora eu tenho, por exemplo, 10 centavos de queda, eu vou ter um volume muito maior de queda, né, do que se eu teria se fosse R$ 1,00, meio que proporcionalmente, né, fazendo uma regra de 3. Se vocês quiserem que eu explique um pouco mais sobre índice de volatilidade, coloque aí nos campos dos comentários. Fato é que quando a ação está próximo de R$ 1,00, 1 centavo, que é o denominador comum aqui do mercado de negociações, faz com que a ação tenha muita volatilidade. Tanto é que hoje, olha lá, se ele está tirando aqui, olha, 20%, perdão, 20 centavos, está caindo quase que 16%. Tá vendo? Então é complicado ações aí nessa perspectiva de R$ 1,00. Outras coisas que a gente pode observar. A plataforma da Microsoft ainda não ajustou. Na verdade, isso daqui já tem uma receita bilionária que a gente pode comparar aqui nesta apresentação. Apresentação bem recente que a gente pode observar, a Infracommerce vem aumentando muito o seu mercado de atuação, sobretudo América Latina. Até ela fala que hoje já são 9 países. Veja, a receita bateu aqui 1,1 bilhão, o que é altíssimo. A parte de geração também, só de dinheiro que ela tem sobre a sua gestão é de 15,7 bilhões. 3.300 colaboradores, ou seja, não é uma empresa aí pequena. Só de clientes infracommerce, né, puro infracommerce, são cerca de 760. E um EBITDA aqui, ou seja, descontado todos os outros gastos, de 208 milhões. Pois é. Então, é uma empresa aí com franco crescimento.
Até os números vêm mostrando isso. Em 2020, pessoal, a Infracommerce ela tinha uma receita de 236 milhões. Hoje, em 23, é 1,073 bilhões. Tá? Então, assim, é um crescimento em pouco tempo bem alto. Empresas de tecnologia costumam ter uma alavancagem alta, né? Isso Brasil, Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. As margens acabam pressionando um pouco os lucros, mas fato é que a receita está crescendo. Tá? Isso é inegável. Tanto é que, na sua participação de mercado, veja só que interessante, em 2020, 98% da sua atuação era Brasil. E tinha aqui um pouquinho aqui México, né? 2%. Hoje, em 23, dá só uma olhada, 60% Brasil, só que ela pulverizou os outros 40%, olha, em América Latina. Tá vendo? Então, de fato, ela vem aí em amplo crescimento, não só Brasil, mas também Latam, ok? Outra coisa também importante, o EBITDA dela, né, o ajustado aqui, que já foi em 2020 só de 21 milhões, hoje é 208 milhões. Ou seja, a empresa ela está realmente fazendo a lição de casa para começar a dar lucro. Lembre-se, a Amazon demorou 10 anos para dar um pouquinho de lucro. E tem muitas empresas de tecnologia que não dão lucros assim tão ascendentes. Tá? Então é preciso entender qual que é o tipo de empresa e se você está disposto ou não em investir nela, né? Obviamente. Outra coisa também importante que a gente pode observar aqui no painel é que, basicamente, ela está tendo aqui um equilíbrio no curto prazo entre as suas dívidas e receitas, só que no longo prazo vem chamando a atenção aqui essa parte aqui dos ativos, né? Vem falando que ela vai fazer um controle bem interessante das suas dívidas, enquanto que seus ativos de longo prazo vão aumentar. Perspectiva da plataforma. Eu estava dando uma olhada aqui para ver se isso faz sentido, né? E de uma certa forma sim. Por quê? Porque a Infracommerce ela tem moderado um pouco aqui a questão dos seus CAPEX futuro. Então, se a gente observar, olha, veja que aqui ela já está com CAPEX positivo, investimento nesses últimos 2 trimestres, né, na ordem de 2 a 10 milhões de reais. Ela não pode fazer assim investimentos tão exponenciais porque ela precisa controlar as dívidas. Até mesmo quando a gente dá uma olhada aqui, olha, se a gente observar a parte dos recursos financeiros, olha, as receitas ela deu uma queda do ponto de vista de trimestre, desdobramento dos lucros, ela ainda está aqui no meio que no prejuízo. Uma coisa importante que a gente pode observar é exatamente essa questão do endividamento versus caixa. Se você observar tanto a dívida pelo EBITDA, deixa eu só tirar aqui essa propaganda da Microsoft. Se você observar aqui a dívida pelo EBITDA, né, e também a dívida pelo lucro total, né? Então, se você observar, o índice de alavancagem dela, que já teve 3,6 e 5,3, agora está num padrão aqui mais aceitável, né? Além disso, o caixa da empresa que estava caindo, ele aumentou. Tá? Então, de duas, uma aqui no meu sentido. Ou o mercado estava tendo uma expectativa muito grande, ou aqui você está tendo uma grande realização de lucro para ele estar caindo 16%. Tá? Então, assim, está um pouco difuso aí. Se você tiver a sua opinião sobre o que está acontecendo com a Infracommerce, se você investe nela, coloca aí no campo dos comentários. Até mesmo eu tenho feito aqui um painel que utiliza inteligência de dados para encontrar ações baratas. E eu quero mostrar aqui para vocês se Infracommerce ela entra aqui, né, nesse rol de ações baratas. Né? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou dar uma visualizada, vou colocar no modo de apresentação. Vou vir aqui no ticker da ação e vou pesquisar ela. Né? Eu vou até colocar em letras maiúsculas, então se você tem acesso ao painel, lembre-se de colocar letra maiúscula, tá? IFCM3, vou dar um Enter e vamos ver aqui de acordo com Greenblatt e também com Benjamin Graham, o pai da Magic Formula e do Velo Invest, se Infracommerce está caro ou barata. Veja, para eles, primeiro, para Graham não tem nem como ele fazer o cálculo. Por quê? Porque o ROI é negativo, empresa no prejuízo. E para Greenblatt está cara também por conta do PL negativo, né? Ou seja, preço atual por volta do R$ 1,08, lembrando que tem aqui cerca de 7 horas de atualização do Google. Preço teto, Graham não consegue nem calcular, porque a empresa no prejuízo. Então, isso daqui é tipicamente um cenário de turnaround, né? Então, você que sabe, né? Tem uns que gostam de colocar as famosas pimentinhas na carteira. Do ponto de vista fundamentalista e de Value Invest, essa empresa não está no radar. Tá? Mas coloca aí se você gosta de pelo menos separar uma parte da sua carteira, sei lá, 5%, e investir nessas empresas que não faz muito sentido do ponto de vista de valuation.
Tá? Ah, e outra coisa que eu queria também aqui no canal, muitos dos nossos inscritos acabam sendo ou colaborador ou já fez negócio com algumas dessas empresas. Se você é um desses, coloca aí o que você acha com sua experiência sobre infra-commerce, também enriquece bastante a gente aqui, tá bom? E se você quiser ter acesso a esse painel, vou deixar o link aí na descrição e também no comentário. É legal porque ó, eu vou vir aqui, vou limpar os filtros, ó, e eu consigo encontrar as oportunidades mais baratas da bolsa só filtrando por Greenblatt e também por Benjamin Graham, né? Ó, eu separo aqui. Ele traz para mim, pelo menos, ó, vamos dar uma olhada aqui, olha, 128 oportunidades, tá vendo? De ações baratas aí na bolsa. E eu também consigo colocar um filtro de liquidez para não pegar nenhum mico aí, ó, pelo menos 100 mil reais de negociação. Se eu filtrar aqui, olha, desce agora o filtro, fica mais aprimorado para 57 ações baratas e bem fundamentadas para esses dois pais aí do Velho Invest, né? Aí que a gente tem como literatura, ou seja, escolhas com base fundamentada. Se você quiser ter acesso ao painel, link na descrição e também nos comentários. Muito bem. Continuando aqui, vamos dar uma olhada nos valuations da empresa. Se você observar, nos últimos 12 meses ela está sofrendo bastante, né? Olha, 49%, 50%. E só no mês atual, 25% de queda. É uma empresa que não paga dividendos, tá? Normalmente empresas de tecnologia não pagam. A máxima das últimas 52 semanas, R$ 2,28. A mínima, 96 centavos. E o preço atual, R$ 1,01. Né? Então está mais próximo aqui do piso das ações, né? Do que do teto. Quando a gente observa, é uma ação que tem muita liquidez média diária, mais de 10 milhões, com 100% de tag along. Uma coisa que está chamando um pouco a minha atenção aqui são os números aqui de valuation. Veja só o porquê. Preço sobre valor patrimonial, você vai pagar só 47% de tudo que a empresa tem. Tá? Só que o PL está negativo. Por quê? Olha lá, ó, empresa no prejuízo, ela não dá lucro. Tá? Então, neste momento, ela não está dando lucro. Tá certo? Outra coisa, a parte de dívida, né? Quando a gente observa aqui, pelo EBITDA e pelo patrimônio líquido, também está bem difuso, né? Por quê? Porque em um está tranquilo, em outro está bem, assim, se você desconta, né, do EBITDA, todas aquelas margens, amortização, ela está devendo bastante, tá? Então, assim, tá uma coisa meio difusa da outra, tá? Então a gente tem que meio que dar uma olhada com mais parcimônia aqui, tá? Resultados bem difusos. A margem bruta é 43% e a margem líquida é menos 24% também, tá vendo? Bem difuso. Não tem como a gente observar. Por isso que na Magic Fórmula Indy ou Greenblatt não tem como você analisar, porque um é positivo, outro é negativo, né? Não faz sentido, né? Também a parte de indicadores de rentabilidade, todos eles no negativo. Receitas ainda não reportado e lucro também não, tá? Outra coisa também que está chamando a nossa atenção, a parte de aluguel de ações, né? Já chegou a ser 15%, agora está 2,9%. Ou está faltando ação no mercado, ou o pessoal desistiu de colocar lá no book de venda, né, venda descoberta para alugar estas ações. Né? Então, pelo menos no curto prazo, está meio que moderado aqui a parte do aluguel das ações. Tá bom? E fechando aqui, falando um pouco dos valuations, é uma pena que uma empresa tão tecnológica que tem crescido na América Latina esteja sofrendo aqui com a questão das suas cotações. Coloca aí, você investe em infra-commerce, entende que é uma estratégia de oportunidade? Coloca aí no campo dos comentários e também não esquece de deixar aquele like e se inscrever aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.